Paz do Senhor, igreja. Cristo vive, amém? Vocês têm experimentado Jesus nessa semana? Tem sido intenso o seu relacionamento com o Senhor? Espero que sim. E se não, espero que você saia daqui com a expectativa de que essa semana vai ser uma semana nova na tua na tua vida, e que essa semana você vai experimentar coisas de Deus, amém? Fala uma palavra de bênção para o irmão que está do teu lado, incentiva ele a buscar o Senhor. Se você acha que ele está meio desanimado, dá um elogio para ele aí, para que ele sinta que ele é algo precioso de Deus. Podemos usar nossas palavras para abençoar, amém? Eu achei que a Lica tinha pedido só para aumentar o ar, não para desligar. Eu estou suando aqui, gente. Não dá para dar um... Esse tempo é maluco, né? Tem uns que não gostam do ar-condicionado, tem uns que gostam, tem uns que vêm todo de encapotados, que vêm de regata e tudo mais. É que está desligado. Pode deixar. Tá bom. É que senão eu vou ficar suando aqui e vai parecer aqueles pregadores da Sé e tal, né? Eu não sou tão assim. Obrigado. Então, irmãos, eu falei assim, vamos falar uma palavra de abençoar o irmão, né? Porque eu tenho ido às células, tenho acompanhado alguns irmãos, e tem uma coisa que nós temos que observar, que é um padrão repetitivo que acontece muitas vezes numa comunidade cristã, que é um padrão a respeito das críticas, né? E quando a gente olha algo errado, a nossa tendência é criticar. Eu fui bem treinado nessa escola de observar as coisas, né? Como eu trabalhava com publicidade, assim, inevitavelmente eu abri um anúncio, eu bati o olho, já via a margem errada, já via... você bate assim, parece que fica claro, assim, todos os vacilos que o cara teve na arte. Porque você está lidando com aquilo constantemente, né? Existem pessoas que, por exemplo, ele chega numa construção, aí ele olha assim, nossa, mano, aqui tá torto, ali tá mal pintado, essa tomada aqui tá zoada, não sei o quê. E aí a gente é muito fácil de observar os pontos que são mal feitos, né? E assim, nós, como comunidade cristã, nós não somos perfeitos. Nós temos várias imperfeições. Mas a gente tem que tomar cuidado com o padrão da crítica. Porque às vezes a gente está colocando o irmão para baixo, enquanto Deus quer que a gente vá lá e restaure essa vida para que ela dê fruto, para que ela seja algo que vai abençoar outra pessoa, né? Então, não é uma coisa mágica que você fale uma palavra, nossa, como você é lindo, e de repente ele vai virar um modelo. Não, mas uma palavra de incentivo para que a pessoa perceba Deus na vida dela. E nós precisamos treinar isso, irmãos, amém? Nós podemos ser um pouco menos introspectivos, um pouco menos embutido, um pouco menos voltado para nós mesmos e olharmos para o irmão e conseguir ver Cristo nele. Senão qual é a graça, né, de nós estarmos em comunhão? Vocês concordam, sim ou não, amém? Então assim, nós vamos hoje, como o pastor fez a proposta, esse mês de maio nós vamos falar sobre família. E nós vamos dar continuidade hoje sobre esse tema. E aí nós vamos aprofundar na questão de restaurar o propósito de Deus para o lar. Né? Aí, eu não sei como é que você imagina a sua casa. Eu vou começar assim, eu não vou começar a trazer dados que a gente vê claramente hoje do que tem acontecido com a família. Qualquer site cristão que você abrir e pesquisar sobre família, você vai ver a pessoa trazendo um diagnóstico falando como é que está a nossa sociedade. A questão dos divórcios, a questão da falta de valor bíblico na família, isso e aquilo. E a gente sabe, o nosso ambiente não está sendo fácil para você sustentar algo que Deus realmente criou, que Deus planejou para que o homem vivesse, né, que é a família. Então nós queremos trabalhar nessa mensagem, essa restauração do propósito de Deus para o nosso lar. E nós vamos usar uma história de alguém muito famoso, muito conhecido na Bíblia. E vocês vão ver que a história dele é muito parecida com a nossa. Porque a gente às vezes lê, né? Muitos já falaram isso. Você pega assim, você vai ler a história de Davi. Parece que Davi era um cara assim, extraordinário, né? Que o cara ficava lá tocando violão no meio do rebanho. E ele tinha uma presença de Deus do lado dele. Tudo era lindo, maravilhoso. E de repente ele foi lá e viu Golias. E já está com uma pedra na testa do cara. O cara caiu, ele virou de repente do dia para a noite alguém de importância em Israel. E por aí vai. Mas a gente para e esquece que existia um processo. A gente esquece que em cada passo, em cada momento da vida de Davi, Deus estava trabalhando nele. O Davi é só exemplo, tá? Não é ele que a gente vai falar hoje, não. Nós vamos falar sobre Abraão. Mas eu estou querendo dizer que existe um padrão, não na Bíblia, mas na vida, de pessoas. Se você olhar hoje um senhor aí, bem sucedido, você vai falar, nossa, esse cara é bem sucedido, o cara se deu bem na vida. Mas vai
olhar os bastidores. Vai olhar quantas vezes ele se trancou no quarto e chorou e olhou a despensa, estava vazia, olhou a geladeira, estava vazia, a mulher estava descabelada lá, fazendo um monte de coisa, e hoje você olha os dois, nossa, um casal lindo, abençoado. O que eles passaram para chegar até lá? O que você tem passado até aqui para cumprir esse propósito de Deus? E o mais importante nessa mensagem, eu não sei se é trabalhar o propósito de Deus para cada lar ou a restauração do propósito. Né? Porque o propósito, de repente, a gente sabe, a família existe para a gente abençoar os outros. A família existe para nós levarmos o reino de Deus. A gente tem esses conceitos, mas nós estamos vivendo esses conceitos? O cristianismo, ele parece que ao longo do tempo ele vai perdendo as essências, ele vai perdendo os valores, e ele vai se misturando com as coisas do mundo, e de repente o nosso lar é igual a um lar de uma pessoa que não crê em Deus. E eu creio, irmãos, que se nós temos Jesus, se a nossa família cultiva um relacionamento com o Senhor, algo precisa ser diferente. E esse algo que precisa ser diferente não é algo forçado, mas é algo que o próprio Espírito Santo vai trabalhando nos corações e resulta em um fruto para a glória de Deus. Então, é muito importante nós falarmos do tema família, né? Eu acho que existe sim um esforço de nós retomarmos esses valores, esses princípios para a nossa casa. E eu vou falar isso com base no seguinte pensamento. Quem nunca um dia pensou e falou assim, o dia que eu tiver a minha casa vai ser diferente dessa que eu estou vivendo? Não é? Então assim, isso quer dizer o quê? Senhor, eu estou olhando essa situação, essa casa aqui não tem nada a ver com uma casa que glorifica o teu nome. Então quando eu tiver a minha casa, aí sim nós vamos glorificar o Senhor. Eu vou fazer tudo dar certo, eu vou mudar o comportamento, nós vamos ler a Bíblia juntos, nós vamos evangelizar juntos, nós vamos ter uma mega célula e aí vai. Né? Mas e quando você está lá? Quando você chegar no dia em que você tiver que sustentar a sua casa, bancar as suas contas, cuidar da sua esposa, cuidar do seu marido, dos seus filhos, de repente você vai ver que existem muitas dificuldades para a gente viver o propósito de Deus para o lar. Né? Então, é algo muito real, é algo que está muito debaixo do nosso nariz. E eu espero que todos aqui possam pensar em como isso pode ser gerado para que venham frutos. De que maneira nós podemos nos comportar nas nossas casas? O que a gente pode aprender em nosso lar para futuramente construir algo que realmente siga o propósito de Deus? Então eu vou começar lendo um trecho. O nosso ponto 1 vai falar sobre a família é o ponto de partida para a promessa e bênção de Deus. Quando você fala sobre cristianismo, muitos falam, nossa, esse aqui é a 4ª geração de cristão. Eu não sei se isso é bom ou ruim, né? Porque às vezes vem um peso enorme sobre a pessoa, ó, seu tataravô, seu avô, seu bisavô, seu tio-avô, todo mundo foi cristão, foi pastor e você está aí vacilando, o que você vai fazer da vida, moleque? Né? Então vem um peso às vezes sobre a pessoa, mas não era para ser assim. E também eu não estou querendo dizer que aqueles que já têm uma geração de cristãos na família são mais bem-aventurados do que aquele que acabou de receber o evangelho. Né? Porque Deus é o mesmo, Ele vai atuar, Ele vai agir com poder e Ele vai levantar essa vida para abençoar outros das próximas gerações. Então assim, através dos textos bíblicos de Gênesis, esses trechos que estão aí, nós vamos ver que de fato a família é esse ponto de partida aonde Deus estabelece uma promessa, aonde Deus ele vem com bênção e a partir disso nós podemos viver a vida cristã. Não existe, irmãos, nenhum ser na face da terra que não tenha vindo de uma origem familiar. Vocês conhecem alguém que nasceu, sei lá, do coco, da abóbora, da melancia? Não, todos saíram de um ventre materno, tiveram um pai presente ou ausente, tiveram mães presentes ou ausentes, tiveram uma casa, tiveram um lar, todos vieram disso. Mas nem todos, infelizmente, têm uma satisfação nesse ponto de partida. Nós vamos ver a história de Abraão e vamos tentar desvendar um pouquinho mais alguns detalhes aí que nos ajudem nessa caminhada. Terá tomou seu filho Abrão, ainda não era Abraão, né? Era Abrão. Seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão. E juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. E Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Ok. Bom, a gente vê aí a história do pai de Abraão, ou de Abrão no caso, né? E aí você vê que ele pega a família inteira dele e muda de terra. Vamos ler o próximo trecho? Eu vou fazer o link do que eu quero falar com vocês. Então o Senhor disse a Abrão,
saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. E Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã, e levou sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e os seus servos, comprados em Harã, e partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. E naquela época os cananeus habitavam essa terra. E o Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei esta terra. E Abraão construiu um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. E dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. E construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Amém? Percebe esse padrão? Estava ali os caras na terra de Ur dos caldeus, e ele resolve se mover com toda a sua família para um outro local. Qual foi esse local que Terá se moveu? Foi para Canaã. E eu fiquei pensando, na verdade estava indo, para Canaã, só que eles se estabeleceram em Harã. Ou seja, no meio do caminho ali eles resolveram parar e estabelecer as suas vidas. Tanto é que quando Deus apareceu para Abrão, Abrão já tinha 75 anos quando ele saiu da sua família. Então, jovens, que vocês estão ávidos por sair dos seus lares, ficarem libertos das correntes dos seus pais, tomem cuidado, porque às vezes Deus quer que você fique um pouquinho mais lá. Eu estou com 33 anos e ainda estou com os meus pais, com a minha mãe no caso, com a Lala. Mas várias vezes eu tive esse coração de falar, é agora, cara, acho que eu vou alugar um apartamento, vou fazer minha vida, eu preciso viver minhas experiências, eu preciso ter o meu espaço, preciso respeitar o espaço delas, porque viver debaixo do mesmo teto está difícil. Aconteceu isso na minha vida. E hoje é engraçado, eu não tenho mais esse pensamento, não significa que eu me acomodei, mas eu comecei a entender que Deus, Ele quer trabalhar algumas coisas. É muito fácil você pegar e se mover de um lugar sem Deus ter te ordenado. Então, olha que interessante. Terá, quando pegou toda a sua família e foi e se estabeleceu em Harã, ele estava com rumo a Canaã. E Canaã é a terra que Deus prometeu para Abrão. Aí eu fiquei pensando, será que a família dele, sem ter essa base de fé que Abraão teve, que ele foi o pai da fé, amém? Será que eles, se eles tivessem prosseguido a Canaã, em algum momento Deus ia falar para toda aquela família, eu vou estabelecer vocês aqui, vocês vão gerar descendentes para a minha glória. Mas eles pararam no meio de Harã. Mas o que aconteceu com essa família? Deus escolhe um dentre eles, Abrão, e promete algo para ele. Deus não só promete, mas ele abençoa Abrão. Isso quer dizer o quê? A partir de uma família, este homem saiu para gerar outra família e ele vai com a bênção e com a promessa de Deus. Por isso que nós falamos, a família é o ponto de partida para a promessa e para a bênção de Deus. Deus, ele trabalha com algo que se chama ordem. E ele não consegue estabelecer essa ordem se nós não obedecermos. Então existe esse princípio de obediência ao Senhor. Então por que nós temos que honrar pai e mãe? Está nos mandamentos, 10 mandamentos. E ele fala sobre os nossos pais. E aí você fala de honra. E aí você fala, Deus, mas é muito difícil honrar meu pai, ele é alcoólatra, não sei o quê. Tem várias questões, várias situações. Mas o princípio de Deus é, honra o teu pai e tua mãe. Eles te geraram, eles te colocaram no mundo. E se você não viesse ao mundo, você não receberia minhas promessas. Se você não viesse ao mundo, você não receberia as bênçãos que eu tenho para você. Eu não estou falando de uma prosperidade material. Eu estou falando de algo que tem a ver com relacionamento. Porque Abraão ficou um tempão numa casa sem entender que existia um Deus poderoso que governava os céus e a terra. E ele ficou 75 anos debaixo desse teto. Mas no momento oportuno Deus falou assim, Abraão, sai da sua terra, sai do meio dos seus parentes, sai da casa do seu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. E ele promete aquela terra para Abraão. Ele faz uma promessa para Abraão. E ele abençoa Abraão. Ele fala assim, aqueles que te abençoarem, eu vou abençoar. Aqueles que te amaldiçoarem, eu vou amaldiçoar. Isso aqui para mim, na verdade, simboliza que Deus está com Abraão. É como se ele tivesse assim, Abraão, eu vou estar do teu lado. Eu vou ver os seus relacionamentos, eu vou ver o seu caminho, eu vou cuidar de você. E depois, a promessa que ele deixa,
que a promessa, assim, a bênção que Deus dá para ele, é que ele fala, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Irmãos, se a gente pegar a palavra de Deus e entender princípios dela, nós vamos entender que a nossa vida é semelhante, talvez igual a de Abraão. Nós vivemos debaixo de um teto, nós somos gerados dos nossos pais, e Deus tem uma promessa para nós. Não só individualmente, mas como família. O que aconteceu quando Abraão saiu? Quem saiu com ele? O Ló. O Ló acho que entendeu, ele falou assim, peraí, eu estou olhando aqui, esse velho aqui, o cara não busca Deus, ele não está nem aí para as coisas de Deus, e de repente Abraão vai para algo novo. Eu quero entrar, eu quero me aventurar, eu quero explorar junto com ele esse algo novo. E Ló resolveu ir com Abraão. Quando Abraão saiu, muitas pessoas, muitas famílias foram abençoadas. Na verdade, nós fomos abençoados porque Abraão obedeceu a Deus. Vocês concordam comigo? Se vocês já leram o Novo Testamento, vocês vão ver que existe uma relação entre a fé de Abraão e as promessas de Deus. E essa fé, na verdade, o exemplo dessa fé serve para nós até hoje. Ele ouviu Deus, obedeceu Deus, andou com Deus, e ele prosperou nos caminhos do Senhor, e ele não ganhou aqui aquilo que Deus tinha prometido. Isso está em Hebreus. Mas ele guardou a fé. O justo viverá pela fé. Abraão é esse exemplo. Então, mesmo que a gente não veja aquilo que Deus está fazendo no nosso lar hoje, existe uma promessa, existe uma bênção. Existe algo que Deus quer fazer. Ele tem propósito em todas as coisas, irmãos. Você não nasceu no seu lar à toa. Eu não nasci no meu lar à toa. Cara, ia ser muito estranho. Pensa você nascendo na minha casa e eu nascendo na sua. Me imagina sendo um pouquinho mais de olho puxado e você com um pouquinho mais de barba. Não as mulheres, né, claro. Imagina você nascendo em outro ambiente que não é o seu. Assim, Deus ele planejou, ele falou, o Patrick vai nascer nessa casa, o Sandrão vai nascer nessa casa, a Naquan vai nascer nessa família. E hoje nós nos revoltamos, às vezes, com o nosso lar. A gente fala, Deus, está errado, alguma coisa está errada, por que eu nasci nessa casa? Ninguém me compreende, eu quero fazer isso, mas não deixam eu fazer isso, eu quero ir para aquilo, mas as pessoas não me incentivam para aquilo, e eu me sinto preso, eu me sinto podado, eu me sinto sem incentivo. E com certeza os seus pais também estão orando para Deus, falando, Deus, eu tive meus filhos, mas não para eles agirem assim. Eu tive meus filhos para eles serem obedientes, eu tive meus filhos para que eles pudessem viver para ti. E por aí vai, né? Então eu vejo que às vezes Deus, quando ele olha para a família, é como se ele, aquele negócio do quarto de escuta, né? O filho entra lá no quarto e fala, meu Deus, meu pai é muito chato, eu não aguento mais esse homem, ele manda muito em mim, ele me cobra demais e não sei o que e tal. E aí o pai vai lá no quarto dele, Deus, esse filho que o Senhor me deu é muito rebelde, eu falo tantas coisas para ele não me ouve e tal, não adianta falar. E Deus está lá intermediando o que acontece dentro de uma casa. E da mesma forma a igreja, irmãos. A igreja, em outro âmbito, ela é uma família também. E na casa, numa família, nós olhamos uns para os outros, nós temos uns atritos de vez em quando, nós temos momentos em que nós choramos juntos, temos momentos que nós nos alegramos juntos, mas tem momentos que dá vontade de montar um ringue e falar, vamos lá, pega a sua luva que eu pego a minha aqui, e se bobear eu vou até sem luva. Né? Então a gente às vezes tem esses conflitos, porque isso se chama família. Eu não sei se vocês lembram, faz muito tempo que eu assisti, faz muito tempo mesmo. Eu não vou dar spoiler porque eu nem lembro direito do filme. Mas tem aquele filme Lilo e Stitch. E uma coisa que caracteriza o filme é que eles falam, né, da família. Então a família, no fundo, ela traz um sentimento de aproximação. Ela traz um sentimento onde você vai imaginar pessoas mais sábias conduzindo aqueles que são menos sábios, aqueles que são mais fortes ajudando os mais fracos. Só que aí quando você está vivendo no dia a dia, você vê a guerra aqui e você fala, meu Deus, cadê o propósito de Deus para minha casa? Cadê o propósito de Deus para minha família? E eu vou te falar a verdade, irmãos. Com Abraão não foi diferente. Abraão recebeu uma promessa. Meu, imagina Deus olhando para você e falando, quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Quem te abençoar, eu vou te abençoar. E por onde você for, você vai abençoar as pessoas. Todos vão ser abençoados por meio de você. Cara, eu acho que Abraão ficou assim, nossa, depois de 75 anos, eu ouço Deus que criou tudo falando isso para mim. É lógico que eu vou. Tchau, pai. Deixa que os mortos enterrem seus mortos, né? Eu vou para Canaã. Eu não quero mais ficar em Harã. E aí o Ló ficou esperto e falou, eu vou com ele. Só que aconteceu o seguinte, irmãos. Existem problemas no caminho. Existem problemas que a gente vai enfrentar que talvez impeçam a gente de enxergar a promessa. Problemas que surgem que talvez impeçam a gente de enxergar a bênção de Deus.
Deus está nos abençoando, amém? Você crê nisso que Deus está te abençoando? Talvez você anda todo dia reclamando de muitas coisas, mas quando você para e faz um balanço de tudo que está acontecendo na sua vida, e você vê o propósito que Deus tem estabelecido para você, não tem como você não agradecer, porque Deus tem sido presente na sua vida e na minha vida. Só que os problemas, eles nos cegam. O que aconteceu com Abraão? Eu vou trazer uma listinha rápida, a gente não vai ficar lendo muitos versículos, mas eu queria lembrar que no Egito, no momento em que teve fome na terra, pensa bem, ele estava indo para onde Deus tinha prometido. Ele estava indo para um lugar onde Deus mandou ele ir. E de repente ele começou a ver fome em toda a terra. O que ele fez? Cara, eu vou para o Egito. Lá tem as cebolas, né? Tem um monte de coisa que a gente sabe que os judeus, quando saíram do Egito, ficavam lembrando. Ele falou, lá tem comida. Lá está sendo bem governado. Lá tem um alimento. Eu não quero que a minha família morra. Vou proteger minha família. E ele vai, de repente, para o Egito. Só que chegando no Egito, os caras olham a esposa dele, vê que ela é bonita, vê que ele é velho, fala assim, né, na verdade eles nem sabiam que era a esposa dele. E aí que está o problema, com medo de morrer, ele faz algo absurdo. Fala que você é minha parente aí e tal, fica de boa, que aí eles não vão me matar. Meu, isso aí foi uma tramóia que ele fez que trouxe um problema enorme para eles. Trouxe um problema enorme para a corte de Faraó. E você fala assim, meu, esse cara que Deus abençoou, é esse cara que Deus falou que todas as nações seriam abençoadas por meio dele? Sim, ele fez essa atrapalhada toda. Ele teve esse problema, teve que lidar com isso. Mais para frente, de repente ele estava com Ló, e aí eles estavam prosperando muito quando eles voltaram do Egito, né? E aí Ló começa, os pastores deles começam a brigar, né? Começa um negócio ali meio disputa de território. Na família não tem isso não, fica tranquilo, é só no Ló e o Abraão lá, eles brigando. E eu fico imaginando, né, de repente, naquela época não tinha assim, você não pagava IPTU, essas coisas, né? Era um terrenão lá, mandava o gado comer, o gado ia, daqui a pouco se misturava e os pastores lá, afastando os gados, daqui a pouco os pastores começavam a brigar. Aí o Abraão falou assim, Ló, não pode ser assim conosco, né? Nós somos família. Escolhe um lugar que você quer se estabelecer. E aí fala que o Ló, ele olhou assim o Vale do Jordão, né? Todo bonitão, todo, como é que fala? Todo verde, né? Aí olhou assim onde ele estava, falou, acho que é melhor lá, né? Abraão, fica tranquilo, eu não vou brigar mais com você não, eu vou para lá. Mas fica de boa, a gente não vai ter mais discussão não. Pode deixar que eu vou para lá, não precise não, eu vou antes que você. Levou todo o rebanho dele, levou toda a família dele. Ali eles se separaram por um desentendimento. Aí o que acontece nesse momento? Abraão ficou lá em Hebrom, e aí Deus aparece para Abraão e reforça a promessa. Ele lembra Abraão, ele falou o seguinte, depois que Ló se separou dele, né? De onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. O que isso significa? Dá uma volta, dá um 360 aí, Abraão. Não fica olhando para o problema, não fica olhando para Ló indo embora com todo o seu rebanho. Olha em volta de você. E ele fala, toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre, e tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. E se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado para o outro, porque eu a darei a você. Mesmo com problema na família, mesmo tendo um problema de divisão, mesmo tendo um problema de desentendimento, Deus reforça, eu tenho promessa para a sua família. Eu tenho bênção para você. Não tire os olhos daquilo que eu falei para você. Só que isso, irmãos, eu estou falando de Abraão, mas a gente tem que pegar para nós. Onde estão as promessas? Onde estão as bênçãos de Deus para nós, para o seu povo? Está na palavra. E às vezes a gente, nos problemas da vida, a gente para de olhar para isso aqui e começa a olhar para o problema e esquece que Deus está atuando. E Deus, quando a gente lê aqui, Ele nos lembra, eu tenho uma promessa para você. Eu tenho um plano para a sua família. Eu não desisti, não está nada dando errado. Mas a sua fé, como é que está aqui na palavra? A palavra de Deus é que fortaleceu Abraão para continuar olhando para a promessa. Para continuar olhando para aquilo que ele tinha prometido. E Abraão, ele faz o seguinte, ele constrói mais um altar dedicado ao Senhor. Todo momento que Abraão para e Deus fala com ele, ele constrói um altar. Ele faz algo que marca aquele momento. E assim, eu vou ser bem sincero, cara, eu tenho o aplicativo aqui no celular, a gente faz os devocionais, né, os meninos aí da célula da Anacan, a gente montou um grupo para fazer os devocionais juntos, a gente usa os aplicativos, você pode marcar, fazer comentário,
fazer bolinha, pintar de cor que for. Mas, cara, eu tenho a minha Bíblia em papel, e quando Deus fala comigo eu anoto. Isso marca a minha vida. Eu abro minha Bíblia aqui, a palavra de Deus, existem versículos que estão lá desde a época do CT. Meu Deus, eu estava desiludido com a vida. Deus me deu uma palavra, está marcado. No dia que eu estava triste, no CTM e tal, eu recebi uma palavra de Deus. E aí você pega isso se chama um registro. E a gente, como cristão, eu acho que a gente tem que retomar esse costume. Se você quer usar aplicativo, pode usar. Isso aí não é um pecado, não é impedimento. O que eu estou dizendo é que é um momento de você com Deus na palavra. Você tem tido esses momentos de, vamos dizer assim, construir altares ao Senhor? De talvez ter passado por uma situação e ver Deus agindo na sua vida e falar, opa, pera aqui, isso aqui eu preciso anotar, porque um dia meus filhos vão crescer, eu vou falar, quando eu estava passando por isso, meu filho, Deus falou claramente comigo, e é isso que me sustentou. É isso que me fez olhar para as promessas de Deus. É isso que me fez não olhar para o problema. Sabe, irmãos, isso é fé. Isso é uma vida cristã ativa. Não é só você ler. Cara, várias vezes eu acordo cedo, eu vou ler a Bíblia, eu leio vários capítulos. Eu estou tentando seguir aqui os Salmos, né, que é uma leitura, no plano de leitura bíblica do boletim. Eu leio os Salmos. Só que tem hora que eu fecho a Bíblia e falo, o que eu aprendi? Eu li 10 Salmos, mas o que fixou na minha mente? Eu só li. Mas nos momentos que eu estou passando lá e que Deus fala comigo através da palavra, valeu a pena. Pode ser um versículo. E Deus marca a nossa vida. Então, isso é buscar a Deus. Pode ter uma leitura sistemática? Pode. Também não é proibido, irmãos. Mas nós precisamos buscar entender a vontade do Senhor. E isso nós só vamos conseguir fazer quando a gente parar e realmente focar em Deus. Pensa, não deve ter sido fácil essa separação para Abrão. Abrão talvez olhou para ele mesmo e falou, eu sou velho. O Ló era um sobrinho novo, cheio de vigor. Estava próspero. E de repente ele me abandonou. Humanamente falando, talvez ele falasse, cara, que vacilo, por que eu fui trazer esse moleque? Só me dá dor de cabeça. E agora que eu estou assim, como é que quem vai sustentar minha esposa? Quem vai ajudar minha família? Ele era o meu apoio e tal. Não, mas Deus aparece para ele e enfatiza, eu tenho promessa para você. Vamos avançar um pouco a fita. Ló, de repente, escolhe aquelas terras bonitas, prósperas, e ele se mete no meio de Sodoma e Gomorra. E aí existe uma batalha entre vários reis, tipo um Game of Thrones ali, nos tempos bíblicos. E aí, Ló é levado com tudo que ele tinha. Ló é levado com toda a sua família. E Abraão fica lá, ué, o que eu faço? Será que eu tenho que deixar ele aprender com a vida ou eu vou interferir? E Abraão, porque tem o sangue, né, da mesma família, ele vai lá defender o sobrinho. E ele vai enfrentar os reis. E ele enfrenta os reis. E aí ele recupera todos os que foram levados cativos. Ele recupera todos os que foram levados como escravos. E aí o rei quer fazer uma homenagem para ele, assim, ó, Abraão, eu vou te dar o que você pedir e tal. Ele fala, não quero nada que vem de você. Porque quem está me sustentando é Deus. E nesse momento aparece um tal de Melquisedeque que vem de lugar nenhum para não sei onde, e abençoa ele, toma a ceia com ele, compartilha o pão, compartilha o vinho, comunhão, e fala do Senhor Altíssimo. E ele aceita, ele tem comunhão com esse cara, mas ele não tem comunhão com o rei de Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque ele conhecia Deus. Ele falou, eu não quero que minha fama seja conhecida porque você me enriqueceu. Deus vai cumprir a promessa na minha vida. Deus vai me abençoar. Na verdade, ele já me abençoou e eu confio nessa palavra. Cara, se vem um governador, não do Brasil, por favor, que está meio complicada a situação, mas se vem um cara de uma autoridade, de algum lugar, e fala assim, ó, eu vou te dar um prêmio. Sinceramente, eu acho que a gente não pensa duas vezes. A gente falou, obrigado, irmão, Deus te abençoe. Mas Abraão parou e falou, não, cara, não é sua mão que vai me enriquecer, não, é Deus que vai me enriquecer. É Deus que vai me fazer prosperar no caminho. É Deus que vai me abençoar. E isso leva a gente para o segundo ponto, irmãos. Aqui a gente estava no trecho, né? É na família que a gente também exerce a fé, a perseverança e o apego ao Senhor. Nós temos a promessa, nós temos a bênção de Deus declarada, só que é na família, durante esse processo, durante essa caminhada, que nós vamos exercer a fé, a perseverança ou a persistência e nos apegarmos ao Senhor. Eu fico pensando, eu citei aqui, ó, ele foi para o Egito e deu problema com a esposa. Aí com Ló eles brigaram quando eles estavam prósperos. Depois o Ló foi preso, ele foi lá resgatar, correu risco de vida, podia ter acabado com a família dele. Ele consegue restituir tudo aquilo para o Ló. E ele recebe a bênção do sacerdote Melquisedeque.
Abraão está andando pela fé. Abraão está andando rumo àquilo que Deus prometeu. E talvez encarando cada vez mais, com mais maturidade, os problemas que surgem para ele. Até aqui, irmãos, isso aqui tem que refletir a nossa vida. Porque problemas virão, desentendimentos virão, oportunidades virão. Mas o propósito de Deus para a família está estabelecido. É a partir dela que nós somos abençoados. É a partir dela que nós podemos abençoar os outros. E é por isso que eu falei. Aqui nós vamos exercer fé. Nós vamos exercer perseverança e apego ao Senhor. Deus aparece lá em Gênesis 15 para Abraão. E ele fala o seguinte: não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Sabe o que estava acontecendo com Abraão aqui? Ele estava em crise. Ele falou: Deus, o Senhor me prometeu um descendente. O único cara que tem aqui que pode herdar minhas coisas é o Eliezer, né, de Damasco. É um cara que nem é da minha terra, é um cara que nem é meu parente. E Deus falou: não, vai nascer de você. Vai vir de você o filho da promessa. Então isso aqui é viver por fé. Isso aqui é entender que Deus é aquele que nos protege. Deus é aquele que garante a nossa recompensa. Mas o que Abraão não deixou de fazer? Confiar em Deus. Abraão não deixou de andar pela fé. E ele foi andando até que Deus cumprisse o propósito. Agora eu pergunto, como é que ele podia alcançar essa promessa? Ele olhava para ele e falava: meu, eu estou velho, né? A Sara, não sei nem se vai poder mais ter filho, parece que não tem mais jeito, não está dando certo, nós estamos tentando há tanto tempo, né? E de repente, Deus continua enfatizando. Ele vai lá e fala assim, no momento de crise na vida de Abraão. Abraão com Deus, ele sozinho lá, no meio daquela família toda, ele fala assim: Abraão, é o seguinte, vem aqui para fora. Ele falou: olha para o céu, conte as estrelas, se é que você pode contá-las. A gente gosta, né? No São Paulo não dá mais para contar estrelas. Você vê as Três Marias, o Cruzeiro do Sul, acabou, né? E agora você vai para o interior, você vai para o sertão, que eu tive a oportunidade. Meu, você olha para o céu, é lindo, cara. Não sei como a gente não olha para o céu e fala assim: cara, realmente Deus existe, porque quem que botou esses pontinhos lá em cima, né? As crianças gostam de contar. E você vê muita coisa que aparece ali. Muitas estrelas. E ele está falando: Abraão, olha para lá, cara, é isso que eu estou falando para você. A sua descendência vai ser isso. Vai ser numerosa. E aí ele creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. A pergunta para nós: quando Deus fala conosco, a gente crê no que Deus está falando? Quando Deus vem e nos apresenta uma verdade, uma promessa, uma bênção, a gente toma aquilo para nós e fala: realmente, Senhor, o Senhor está falando comigo e eu creio nisso. Isso é ser acreditado como justiça. O justo viverá pela fé, irmãos. Nós fomos chamados para uma vida de fé. Então, se você olha a sua casa hoje e ela não está legal, continue perseverando. Continue na fé. Não abandone seu posto, porque Deus não te mandou sair para Canaã ainda. E se você está construindo um lar, não vou esquecer disso, eu sei que tem muitos casais aqui, né? Se você está construindo o seu lar, começa com o alicerce correto, né? Com a base certa. Começa a fundamentar o lar em Cristo, com princípios cristãos. Já pensou, teu filhinho chegou agora ao mundo e ele já vê os pais orando, ele já vê os pais lendo a palavra de Deus, ele já vê os pais olhando um no olho do outro para conversar, para falar, para demonstrar amor, carinho. Eu tenho aprendido, irmãos, que a maior forma de você aprender algo é pelo exemplo. Não adianta vir aqui pregar toda a teologia que eu conheço. Mas se eu chegar e viver essa teologia, as pessoas vão falar assim: cara, pelo menos ele é coerente no que ele vive. E quando a gente vai para a escola, a gente aprende muita coisa. Tem muita coisa que você joga fora, você não guarda. Porque você não vê aquilo no dia a dia. Então imagina o seu filho acabou de chegar no mundo, esse mundo confuso, caótico, e ele encontra um lar cheio de amor, cheio de palavras de afirmação. Sabe, são coisas que talvez no nosso lar a gente não teve. E a gente vem com a promessa: quando eu tiver minha casa eu vou fazer. Só que talvez quando nós estivermos lá, nós estamos deixando de lançar o fundamento. E aí quando o nosso filho tiver 15 anos, cara, eu não sei o que esse moleque deu aí, fiz o meu melhor por ele, ele é rebelde. Talvez o mesmo padrão. Eu tenho observado, conversando com vários irmãos, né? Eu estava conversando até com a Karen ontem. Às vezes a gente, sem perceber, se você começa a olhar para as pessoas, se você conhece os familiares, você vê que eles vão levando padrões para frente.
Cara, é muito engraçado isso, porque parece que, uma vez eu falei para minha mãe, parece que a nossa genética é tipo o pecado, não sai da gente, né? Ela mesma falou, uma vez eu estava na mesa, assim, tomando café com ela, ela falou, meu, você acabou de fazer uma cara igual do teu avô. Eu nem convivi com meu avô, mas ela, vendo assim, que ela conviveu anos com meu avô, faz a identificação, fala, meu, como é que você está imitando seu avô se você quase não viveu com ele? Então, assim, a nossa família, ela nos influencia demais. Existem coisas que talvez a gente recebeu como bagagem, que não vai ser conveniente a gente continuar levando para frente. A gente vai ter que substituir isso. Nós vamos ter que ir até Cristo, ó, Senhor, isso aqui é um fardo. Vou lançar sobre você, né? Obrigado por tomar meu fardo e agora eu tomo o seu, que é suave, né? Então nós temos que ter esse relacionamento com Cristo para poder vivenciar algo novo como um projeto de família para Deus. Mas nós precisamos continuar exercendo a fé, a perseverança e nos apegar ao Senhor. Porque a promessa de Deus, ela é real, irmãos. Ó, deixa eu ver se é isso aqui. Ah, não, esse aqui é outro. O Abraão também, ele começou a questionar, não só quando viria o descendente, mas ele começou a questionar, como é que eu vou tomar posse dessa terra? E aí, fala que naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei essa terra. Quando eu parei para ler a Bíblia, eu estava lendo esse ponto, eu falei, peraí, não é aos seus descendentes eu darei essa terra? Não, Deus falou, eu dei essa terra. Antes de existir a descendência dele, Deus já estava confirmando, eu te dei. Olha como é isso, irmãos. Quando Deus promete, Ele não está assim pensando, ó, se você tiver um bom desempenho, eu vou abençoar você. Se você fizer tudo certinho, ali na frente você vai receber a bênção. Ele está falando, se eu decretei, é porque vai acontecer. E Ele fez uma aliança com Abraão. E essa aliança, irmãos, ela não pode ser quebrada, porque Deus, Ele não é infiel. Eu não sei se vocês lembram, quando a gente falou do Estevão, ele estava diante do tribunal, e ele puxa a ficha lá desde Adão, né? Ele vem trazendo todo o resumo do Antigo Testamento. E eu lembrei de um trecho lá em Atos 7:5, que ele fala assim, ó, Deus não lhe deu, falando sobre Abraão, né? Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, e nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e depois dele seus descendentes possuiriam a terra. Embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Lá no Novo Testamento ele já tinha um entendimento de que Abraão não viveu aquilo que Deus tinha prometido, mas que Deus foi fiel em dar para os filhos de Abraão. Então, cara, é muito louco, o plano que Deus tem para a nossa família, ele vai acontecer. Talvez os seus pais estejam orando por você há muito tempo. Talvez seus avós orem por você há muito tempo. Talvez você esteja desesperado orando pelos seus filhos, preocupado como é que eles vão ser quando eles crescerem. Mas o fato é que Deus tem uma promessa e uma bênção para a família. E Ele vai cumprir. Amém? Então, por isso que existe... Opa, voltou tudo. Por isso que existe esse versículo aqui nessa pregação, Jeremias 29, do 11 ao 14. Porque às vezes a gente pensa que Deus, Ele gosta de segurar a bênção, né? Deus parece que fica retendo as coisas e a gente se esforçando para obter e parece que a gente fica nesse jogo. Mas Deus não é assim. Se você pegar a palavra de Deus, Ele vai afirmar, ó, pois sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês. Esse versículo até arrepia, irmãos. É uma promessa. E eu sempre lembro de vários testemunhos quando eu leio esse versículo. Eu fico pensando, Deus tem filhos espalhados no mundo inteiro. Não é só a nossa casa. Sabe por quê? Se a gente ficar só olhando para a nossa família, isso se chama idolatria do lar. Nós vamos começar a idolatrar. Não, minha família, meu filho, meu avô, meu pai. Cara, e aí o mundo inteiro é sua família. Só que a gente tem que olhar qual que é a promessa de Deus para Abraão. Todas as nações vão ser abençoadas por meio de você. Então, quando a gente entra numa família de Deus, a gente começa a entender que a nossa família tem que aumentar. Porque, afinal de contas, quem está lá no céu? Que música que a gente cantou aqui? Pai Nosso. O pai quer que os filhos voltem para casa. O pai quer cuidar dos filhos. O pai quer abraçar os filhos. Só que os filhos estão rebeldes, os filhos estão se perdendo, os filhos estão fugindo. E não porque o pai é ruim. É semelhante à parábola do filho pródigo. Ele quis sair para curtir a vida, ele quis sair para viver o pedaço dele.
E ele fala, quando ele vê o filho voltando, ele corre para abraçar o filho. Esse é o nosso Deus, irmãos. Ele não tem um propósito só para a sua família e para a minha família e coisas isoladas. Ele quer estabelecer a família do reino. E aí você pergunta, como é que eu posso abençoar todas as nações? A sua vida pode ser uma bênção. E não tem como a gente fugir, irmãos. É uma ordem do Senhor ir de pregar o Evangelho. Compartilhe aquilo que Deus tem feito na sua vida. Às vezes acho que a gente bitolou, achando que a gente tem que saber muita teologia, muito conhecimento bíblico, e você tem que ter todos os argumentos, todas as respostas, aí você vai ficar seguro de falar para o cara de Jesus. Mas seja sensível a Deus. Deus, como é que eu posso abençoar essas pessoas que estão vivendo à minha volta? Talvez até dentro de casa. Como é que eu posso fazer diferença? E aí vem esse versículo. Quando vocês me procurarem de todo o coração, vocês vão achar. Deus vai responder. Deus vai agir. Deus vai operar com poder. E os filhos vão voltando para o coração do Pai. E vão encontrando o seu espaço. O Rodolfo Abrantes, quando ele conta o testemunho dele, eu fico pensando, cara, existem milhares igual ele. Que estão aí se perdendo nas drogas, buscando sucesso, curtindo sexo, curtindo vários relacionamentos, acumulando dinheiro, vivendo sem propósito. Mas em algum momento as pessoas pararam e oraram por ele. E Deus constrangeu tanto o coração desse cara que hoje ele está transformado. E ele sai por aí testemunhando o que Deus fez na vida dele. Não é uma questão de você virar e falar, agora eu sou um evangélico. Cara, bela porcaria ser um evangélico hoje em dia. Tem que viver os princípios. Tem que viver como filho de Deus. E Deus quer nos capacitar para viver isso. Mas o que nós precisamos fazer? Procurar, clamar, sabe? Ter esse relacionamento firme com o Senhor. Isso é perseverança, isso é fé, isso é continuidade, isso é firmeza, é consistência. E esse é o nosso maior desafio. Por último, na verdade, eu botei o terceiro ponto, mas eu queria ter ele como uma conclusão. Porque vir aqui no culto e falar a história de Abraão é muito legal, né? Mas o propósito da pregação não é contar a história. Talvez algumas pregações sim, mas trazer todo esse aparato de Abraão, aplicar na nossa vida e apontar para Jesus. Porque é na família que nós vamos experimentar e viver Jesus. Como é que você vai sair da sua casa, da casa dos seus pais, da terra que você está para ir para um outro lugar, se você não tem Jesus? Se você não tem Cristo com você? Se você não experimenta Jesus? É complicado. Você vai receber algo que tem promessa de Deus, algo que tem a bênção de Deus, e não vai ter recurso para construir sobre um fundamento confiável. E o homem que ouve as palavras e não as põe em prática é semelhante ao homem que edificou sua casa sobre areia. E quando veio todas as tempestades da vida, bateram com aquela casa e ela caiu e a queda foi grande. Mas aqueles que ouvem as palavras e as praticam é como o homem que fez o quê? Edificou a casa sobre a rocha. Então, a família hoje, onde você está, é o momento de você viver Cristo. É o momento de nós vivermos Cristo de uma forma intensa. Porque todo mundo quer as promessas, né? Todo mundo quer que Deus abençoe. Mas só existe um jeito da gente alcançar essas promessas. E é por meio de Jesus. Nós não somos merecedores. Nós não podemos fazer nada. Nossa, mãe, lavei toda a louça. O padrão humano é esse. Aí a gente recebe o parabéns. Mas o padrão de Deus é diferente. Ele se agrada de você e de mim quando ele vê Jesus em nós. A ira de Deus se afasta por causa de Cristo. O amor de Deus, ele transborda na igreja e nos seus filhos por causa de Jesus. E aqui ele fala, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado para nós, para a glória de Deus. Amém? Amém para a glória de Deus. Aí você tem que falar amém, que é para a glória de Deus. O que está dizendo nesse versículo? Que tudo aquilo que foi prometido em Cristo, ele vai se cumprir. Quando a gente fala de bênção, quando a gente fala de promessa, quando a gente fala de Deus trazendo algo para o seu povo, está tudo baseado na nossa fé em Jesus. E aqui ele já garante tudo que foi feito por Deus, por meio de Jesus, já está garantido. Já é a nossa segurança. Já é nosso, irmãos. Então a gente tem que trazer essa expectativa, essa fé, essa perseverança para o nosso lar. E aí uma questão prática, né? Não que eu seja o guru da família, né? Que eu vou dar a solução para todas as casas. A minha casa também tem problemas. Mas algo que nós precisamos lutar é para construir um lar baseado na palavra de Deus.
construir um lar baseado nos valores que tem a ver com Jesus. E, sinceramente, se o seu lar não é assim, não fique esperando que a figura matriarcal ou patriarcal faça isso. Comece de você. Às vezes uma criança pode mudar uma casa. São vários testemunhos de famílias que estavam longe de Deus e o filhinho começou a ir de repente numa escolinha infantil cristã e a tia ensinou para ele a respeito de Jesus, mostrou a salvação, ensinou ele a evangelizar e ele evangelizou a família inteira. Não é porque não acontece aqui, ou talvez até aconteça, glória a Deus, que a gente não vai ter essa expectativa. Mas acontece ao redor do mundo todo. Crianças dentro dos seus lares podem ser usadas para a glória de Deus. Nós, como filhos de Deus, podemos ser usados nos nossos lares para a glória de Deus. E aí nós vamos entender o propósito de Deus para cada lar. Nós vamos entender que nós precisamos realmente restaurar esses propósitos de Deus para a nossa família. E aí você fala, cara, tudo que foi prometido por Deus em Cristo é nosso. Está feito, tem o sim, tem a garantia. Então por que a gente anda desanimado? Por que a gente perde de vista algo que Deus pode fazer em nossas casas? Eu quero deixar isso como uma exortação final. Não abandone a sua família. Não abandone, não significa assim, não saia da sua casa. Mas estou falando aqui no coração. Se Deus colocou essas pessoas na sua vida, as mais próximas, é porque o reino de Deus tem que começar ali. É o que a gente fala, né? Muito fácil, o pastor Beong é muito engraçado. Eu gosto muito da comparação que ele faz com a igreja, porque, sério, cara, às vezes parece um teatro, né? Ele falou assim, que sábado à noite é o momento em que a esposa resolve brigar com ele. E ele fala, pô, mas você vai brigar comigo hoje? Eu estou me preparando para domingo, eu tenho que pregar, a unção de Deus tem que estar sobre mim. E você quer brigar comigo, eu não quero brigar com você, porque eu tenho que estar cheio da presença de Deus. Isso aí você pode ter certeza, acho que 90% dos lares dos pastores são assim, né? Dos pregadores, vamos dizer assim. Ele acha, não, tem que estar preparado, cheio da unção, porque eu vou pregar para a comunidade, Deus vai derramar as bênçãos. Só que na casa dele, tá tendo alguma tensão ali. E aí o Beong fala, né? Minha esposa sempre quer brigar nesse dia. E aí ele falava assim que, enquanto ele não brigava com ela não sossegava, então ele acabava brigando. E aí, beleza, quebrava o pau, domingo chegava na hora de ir para a igreja, ficavam quietos no carro, não falava nada, não dava bom dia, tava com a cara amarrada, emburrado, e ele tentando não perder a unção com Deus, né? E de repente ele fala assim, quando eu abri a porta da igreja, as coisas mudavam. Ô irmão, glória a Deus, bênção de Deus, Deus te abençoe, abraço aqui, beijinho ali. E Deus, hoje é o dia que o Senhor fez para nós, todos estão alegres, vamos adorar o Senhor e tal. Aí pregava, não sei o quê. Acabava o culto, fechava a porta da igreja, entrava no carro, cara amarrada, brigado com a esposa. Aí ele falou, às vezes parece que o cristão é meio louco, né? Tem até não sei qual foi, a esposa falou assim, eu vou mudar, eu vou trazer minha cama aqui para a igreja. Porque o pastor é santo aqui na igreja, mas em casa ele é um demônio. Então, assim, isso não precisa ser só com os pastores, tá, irmãos? Acho que tem a ver com a nossa realidade. Eu acho que várias vezes a gente não conseguiu uma vaga aqui, já sai xingando o cara que buzinou a gente, porque a gente deu seta e o cara não parou, não sei o quê. Já causa uma confusão. E aí você vem aqui, Deus, você é bom, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. E aí vai. Então, irmãos, a fé é prática. A fé é vida, não tem como. Assim, a gente pode esconder dos irmãos, mas diante de Deus, cara, a gente não esconde nada. E Deus sabe como é que está o nosso coração. E por isso que eu falei logo de cara, teve momentos que eu realmente quis sair da minha casa. Eu falei, não dá mais, Deus. É insustentável. Talvez na igreja, Deus, essa igreja aqui não está dando não. Melhor eu achar um outro local, né, porque aqui está difícil. Nós vamos levar toda a bagagem conosco para onde nós formos. Por isso que a casa, o nosso lar, a nossa família, é o lugar de experimentar Cristo. É o lugar de viver as promessas. É o lugar de consolidar a fé. Porque a partir de lá nós vamos poder ser bênção. Nós vamos poder pronunciar as promessas de Deus. E isso vai se continuar por todas as gerações. Amém? Essa expectativa, irmãos, nós temos que ter. Família é plano de Deus. Deus tem um plano para nós, como família. Vocês creem nisso, irmãos? Então vamos levantar e orar ao Senhor.
Acho que nesse momento você pode ficar à vontade assim para orar a Deus. A melhor pessoa para te orientar nesse momento é o Espírito Santo. Ele sabe o que você tem passado dentro da sua casa, ele sabe como você está dentro da comunidade cristã, ele sabe como você tem se comportado como filho dele. Então permita que o Senhor ministre no seu coração. Nós vamos ter um tempo agora que o Senhor venha realmente trabalhar em nós e nós vamos agradecer ao Senhor. Não fique tímido na presença de Deus. Fale realmente com seu pai. Ele espera que os filhos o busquem, que os filhos o consultem, que os filhos se derramem na presença dele. Ele não é falho igual aos nossos pais humanos. Ele é cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de graça. Então que a gente possa ter esse momento na presença do Senhor.